forma de oração, de agradecimento por todas as bênçãos recebidas de Ti e dos nossos amigos espirituais. Sabemos, Senhor, que é na prece que encontramos a luz, a força para renovarmos a esperança neste momento, fragilizados. Bem, Senhor, que este momento difícil significa para todos nós, que possamos ter um propósito maior, que o Senhor está conosco em todos os momentos de nossa vida. Ilumina, Senhor, a mente e o coração dos nossos irmãos expositores da noite de hoje. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pode ficar à vontade, Nilson. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade e conforme a Eliette anunciou, a mensagem do livro Fonte Viva está intitulada A Cortina do Eu, é o capítulo 101. E ela vem precedida, de um versículo bíblico que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Cristo Jesus. Paulo. E aí começa a mensagem de Emmanuel. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares, porque os próprios serviços do bem de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso, a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à frente. Em luta, encontramos conhecimento edificante sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, de morte entendem a experiência do corpo
a retorno aos da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. É uma mensagem muito bonita de Emmanuel, e ele, né, essa mensagem de Emmanuel, nos alerta quanto à prática da caridade. Haja dito no Evangelho que fora da caridade não há salvação. No capítulo 14, fala também que para entrar no reino dos céus, ou seja, para chegar a Deus, uma só é a senha, a caridade. Mas refere-se a uma caridade desinteressada, sem esperar em troca nada, né? Sem esperar nada em troca, a verdadeira prática do amor. É através da caridade que vivenciamos o Evangelho de Jesus na prática, no amar o próximo como a si mesmo. Eu disse que Emmanuel nos alerta, mas não contra, né, a caridade, mas quanto à forma em que ela é praticada. Porque, normalmente, existe uma diferença socioeconômica e cultural entre o assistido e aquele que assiste. E aquele que assiste, consciente ou inconscientemente, se posiciona como se fosse superior ao assistido. E, materialmente falando, ele está, sim, temporariamente acima do assistido, mas espiritualmente nós não podemos afirmar, né? Não é uma garantia. Para a verdadeira prática da caridade é necessária a humildade, tanto que no capítulo 7, né, bem-aventurados os pobres de espírito, nós temos lá um subtema, o orgulho e a humildade. Pode ir. E lá diz o seguinte: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. E mais à frente ainda fala, na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, é uma colocação muito interessante, né? Nós devemos atentar, porque não pode haver superioridade naquele que assiste e naquele que é o assistido, né? A caridade não pode ser aquela que humilha. A caridade, ela deve levar o consolo ali, o conforto, para que a pessoa se sinta ali assistida fraternalmente. Né? É um ledo engano achar, porque eu estou ali praticando a caridade, que eu esteja em condição melhor do que o assistido. Na verdade, talvez eles estejam fazendo a caridade para nós, né? Nos dando a oportunidade de servir, né? Ele, na condição dele, está nos dando a oportunidade de aprender a servir. Então, aquela condição dele, muitas das vezes, que é temporária, está numa... Então, não podemos deixar que as aparências são enganosas, né? Tudo aqui é passageiro. Então, não é a situação que dá a posição do espírito perante a evolução, e sim as virtudes morais. Então, é para isso que nós devemos atentar. Tanto que a irmã Rosália fala no Evangelho, né, da caridade material e a caridade moral. Né? A caridade moral nada custa, mas é difícil de ser praticada, porque ela, segundo a irmã Rosália, ela consiste em se suportarmos uns aos outros, né? As criaturas necessitam haver tolerância, haver respeito mútuo, e às vezes, na maioria das vezes, né, isso não acontece. A impaciência, a intolerância nos leva a conflitos, a discussões, a desentendimentos. Então, é muito importante colocar o Evangelho de Jesus no coração.
é necessário que desçamos do nosso pedestal, é necessário que desenvolvamos, né, que venhamos a desenvolver a humildade para que o Cristo cresça em nós. Senão não fica difícil a gente seguir com o Evangelho, né, com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É importante carregar o Evangelho de Jesus profundamente no coração, vivenciá-lo, né, senti-lo de verdade. E assim a gente vai conseguir caminhar melhor na vida, né, perante a nós, perante a Jesus e perante o próximo. Né? O Evangelho fala de alguns espíritos, como o Vianney Curadars, né? Muito não conhecido dos homens, mas conhecidos de Deus, porque foram humildes, né? Ajudaram no crescimento, ajudaram as pessoas com desprendimento total, vieram realmente para servir, como Jesus veio para servir. Então, não nos faltam os exemplos, né? Na maioria das vezes, nos faltam a boa vontade. Então, é necessário a prática da caridade para desenvolvermos o amor entre nós, né? Desenvolver o amor perante o próximo, aprender a amar, a respeitar as diferenças, né? Quanta repulsa, às vezes, a gente sente quando um mendigo de rua nos aproxima de nós para pedir algo, né? Às vezes, damos ali uma moeda para ficar livre logo. Temos uma dificuldade enorme de dar um pouquinho de ouvido para o nosso irmão, na maioria das vezes, né? Ou vêm, às vezes, nem para pedir, querem, às vezes, conversar, mas aí o preconceito já cria-se um escudo, cria-se uma barreira e não permite aquela aproximação. Então, é muito sério, fazer a caridade não é fácil, né? É uma prática cotidiana que a gente tem que ir trabalhando em nós para ir corrigindo, né? Para irmos nos corrigindo e aparando as arestas para que consigamos tirar essas diferenças que espiritualmente não existem, né? As diferenças aqui são materiais e passageiras. E quando chegarmos do lado de lá, na verdadeira prática da caridade, quantos espíritos agradecidos iremos encontrar, né, que podem nos auxiliar muito no plano espiritual. Então, o Evangelho de Jesus é muito claro, né? Fora da caridade não há salvação. E é o verdadeiro amor na sua prática, né? Das virtudes, como diz o apóstolo Paulo, é a mais excelente. Então, não existe outro caminho a não ser o amor fraterno, né? O amar o próximo como a si mesmo. Então, eu tô meio perdido no tempo, Eliette. Eu estou achando que já deu o tempo aí, e eu estou encerrando Você aqui ainda a tem... minha. tá. Pode ficar à vontade, Nilson. Você tem 2 minutos ainda. Tá bom, então eu prossigo mais um pouquinho. Como eu disse, então, da irmã Rosália, a irmã Rosália nos fala lá da caridade material e da caridade moral. E ela fala, né, da alegria dela de encontrar no plano espiritual aqueles em que ela teve a oportunidade de servir, né? E temos o exemplo da rainha de França, que numa posição, né, tão alta como uma rainha, tão poderosa, chegou lá muito abaixo, né? Chegou no plano espiritual, muito abaixo daqueles servos mais humildes que ela ignorava. Para ela não era ninguém, mas quando chegou lá, né, veio a surpresa de que a posição que ocupamos aqui na Terra, né, os tronos vão cair. Os tronos, nós vamos descer do trono. E não tem jeito, quando chegar lá, não é a minha posição, não é a minha condição social, né? Não é o meu poderio econômico que vai me colocar numa condição boa no plano espiritual, e sim as virtudes, né? São as virtudes que vai nos engrandecer perante os espíritos e que vai nos colocar numa condição boa perante a Deus, perante a Jesus, a verdadeira prática do Evangelho, tá? Então, é uma mensagem muito bonita que Emmanuel deixa para nós, para a gente, né, abraçar essa causa e aproximar de Deus, de Jesus, através do amor, né? Eu agradeço a oportunidade e que Jesus abençoe.
Nilson, muito obrigada por você ter aceito o nosso pedido, viu? Eu Muito que obrigada. agradeço. Eu peço desculpa, você já sabe, eu terei que sair porque eu tenho outro compromisso, tá? Fique à vontade, muito obrigada. Boa Obrigado por reunião me para você entender. também, viu, Tá Nilson? bom, obrigado. Fique com Deus, obrigada. Com Deus. Claudinha, pode ficar à vontade, querida. Meu nome é Cláudia, eu estou aqui hoje para a gente fazer o estudo e agradecer a oportunidade e que sejamos dignos, né, da lição dessa noite, porque falar da nova era, ainda a distância nossa para esse Cristo, a gente não consegue ver, a gente não consegue ainda sentir, né, a totalidade dessa mensurável grandeza que é esse sol, que é essa paz aos nossos corações. Então a gente pede a Deus que Ele nos inspire para que a gente possa sentir, porque nesse sentir a gente vai percebendo a vida, as nuances, o próximo, como disse o nosso amigo, né, ainda somos muito narcisistas, ainda estamos bem presos nas nossas nos nossos defeitos, nos nossos interesses pessoais. Então, quando a gente fala da nova era, a gente começa a fazer aquela linha do tempo e lá no início, quando, como governador da terra, o Cristo nomeia para a primeira revelação, antecedendo os profetas nos falaram da vinda do Cristo, os profetas nos falaram da vinda de Moisés. Então, há esses precursores do Cristo, de Jesus, que reencarnaram como espíritos superiores para nos dar esperança. Eu acho que a palavra é esperança. Então, a humanidade vem acompanhando todo o processo, e aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, começam a perceber a grandeza que é, desde quando João previu e as guerras, as calamidades, que haveria rumores, mas que viria a luz à humanidade. Então, ele já previu, né, que Moisés viria na sua justiça, na sua totalidade, que é a era, que houve a era, que começou com a terra sendo arada. Então, esse foi um tempo em que a justiça se fez mãe. E os homens começaram a frear aqueles instintos. Então, eu digo que quando Moisés vem, ele representa aquele freio maior daquele cavalo desgovernado, que são os nossos sentimentos, né? Que ainda não conseguimos equilibrar os nossos sentimentos. Então, quando vem Moisés, ele vem para nos trazer a magnificência dos mandamentos, a grandeza de todas as palavras que foi através de Moisés, que essas leis começaram a falar no coração do homem. Então, o homem começa a perceber não roubar, não matar, não adultério, não todo não, para que ele enxergasse a grandeza, para que ele percebesse que esse freio dos instintos iria proporcionar a ele uma vida mais harmonizada. Até que, depois de muito sofrermos, né, que a lei, ela é única em qualquer lugar, mas foi necessária a lei dos homens, porque os homens ainda não iriam entender se fosse Jesus a terra antes de Moisés. Então, a gente vê a grandeza, a sabedoria dessa didática espiritual que nós não conseguimos ainda alcançar. Vem o Cristo. Então, o Cristo é um marco maior. O Cristo vem para nos acordar, para trazer a lei do amor. Então, na chegada do Cristo, há um marco antes e hoje, onde nós estamos. Então, esse marco não quer dizer que nós estamos agora na frente. Talvez estivéssemos ainda, né, estamos com a nossa mente preso nas leis dos homens, ainda presos na nossa arrogância e precisando
desse freio para domar os nossos sentimentos. Mas quando chega a luz, que é o Filho do Homem, ele vem à Terra para nos alertar quanto à forma de desprendimento, quanto à forma de bem viver, quanto à forma de conviver com o próximo e nos entendermos, nos amarmos e nos perdoarmos. Então, quando chega a proposta do amor, estremece os homens na terra. Tudo é modificado. Então, a gente começa a perceber que tudo, através desse orgulho nosso, começa a lei de amor que vai operando através dos falsos títulos que tínhamos, né? E essa areia que a gente não conseguia ainda construir a nossa casa, na assertividade do Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida, a gente era como uma areia movediça, porque os nossos sentimentos não condiziam com esse amor. E a gente se esforçava através da lei. Então, os hebreus, então eu digo assim, nós que trilhamos nesse passado, os hebreus foram escolhidos por ter apenas um Deus. Para facilitar o processo, enviou as leis de Moisés, e eles fizeram no deserto essa caminhada, que a gente sabe que durou muitos, muitos anos. A gente imagina, gerações foram crescendo. 30 anos, gerações, 40 foram passando de pai para filho as ideias da lei do homem, e depois a lei divina através dos mandamentos. Quando alcançam, quando eles chegam à terra prometida, aí a gente vai perceber que os nossos corações também, até hoje, estão buscando nesse deserto a água pura desse amor. Então chega o Cristo para nos banhar nessa água límpida. Chega o Cristo para saciar a nossa sede. Chega o Cristo para tirar o nosso orgulho e as nossas nuances, as nossas fragilidades, os nossos medos começam a dar pequenos brotos, pequenos frutos, porque Moisés preparou aquela terra e Jesus veio através da água cristalina desse amor, água pura que sacia, desconstruir em nós, trazendo valores novos da humildade, do trabalho, do bem, porque somente através desses valores é que o espírito iria se libertar. Então, vem, através da nova era, nos acordar das nossas aparentes forças que tínhamos, achávamos, né, que o poder poderia dominar. Então, a era antiga, vamos assim dizer, que o nosso coração ainda estava sendo arado, nós acreditávamos no poder da força, a força pela violência, a força pelas guerras, pelas conquistas. E veio o Cristo desconstruir tudo isso, nascendo numa manjedoura. Então, quando ele nasce naquela simplicidade a nos falar de humildade, já é o primeiro choque. Mas como o Filho do Homem viria para dormir na palha junto aos animais? Aí a desconstrução toda é a verdade, do que é o caminho e do que é a verdadeira vida. Aí a gente vai ver que quando Paulo de Tarso, ele se renova, simboliza nós, passando também da primeira revelação, que é Moisés, chegando ao Cristo. Porque a lei de Deus, a lei divina, ela é única. Durante todo esse processo, a lei de Deus opera na natureza, intimamente em nós, e tudo vai se interligando. Então, esse poder real do Cristo é para nos render frutos. Então, a gente vai abominar, vai tirar tudo aquilo que nos deixava cegos, como Paulo de Tarso. A partir do momento em que ele entrega e entende a proposta de Jesus, ele se faz novo homem. Algum tempo em sua vida, ele percebe espinhos, defeitos no seu coração. E ele ainda estava
essa lei, olho, dente por dente, ele não tinha ainda entendido o chamamento do Cristo. Essa nova era dentro dele ainda estava para ser acordada. E quando ele sente um espinho no coração, ele pede, Jesus, me tira esse espinho. Não sabemos qual ordem seria esse espinho, se é uma dificuldade íntima em relação a Abigail, que ele gostava. Então, no Evangelho diz, me tire esse espinho, que para nós simboliza, talvez, a desistência, o desânimo, mas o Cristo responde a ele de forma que o Cristo vai dizer o seguinte, através da mediunidade, Estevão diz a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza dos homens. Por que seria assim? Então, ele não afastaria a prova e nem a tentação, ele dá a orientação, a resiliência, a fortaleza para que Paulo, ele percebesse que aquele momento do espinho ser retirado era o autoconhecimento que ele teria que fazer dentro de si. Então, Jesus propõe afastar esse espinho para que a nova força, embasada na força do Cristo, que não é a força dos homens, a força de renovar intimamente, essa força que a gente tem que buscar no Cristo, é a força de realmente querer se conhecer para tirar esses espinhos que estão ali nos ferindo. Então, o progresso do Cristo no mundo, ele é para abolir todas as ilusões. Aí, no momento em que Paulo percebe, ele diz, a minha graça, a graça do Pai me basta, porque os meus defeitos, né, a minha fraqueza, vai se fortalecer em Cristo. Olha que interessante. Então, o homem é como se a gente dissesse, o Cristo veio, a nova era mudou, porque os Césares eram os interesses mundanos, e o Cristo, os valores eternos. Então, onde que ele... Cláudia, seu som fechou. Desculpa. Então, a gente vai ver que ele estava sendo regido por um espírito de alta hierarquia. Nós também estamos sendo regidos por essa luz, por esse encanto, porque os espíritos puros, bons, todos eles que trabalham para o Cristo, estavam ali em contato direto. Por quê? Ele tinha boa vontade de renovar, ele tinha vontade de buscar essa nova força, que já não era mais a força dos homens que ganhavam pelo poder. Então, a nova era vem para nos falar desse olhar de amor, desconstruindo a força bruta, que era o olho por olho e dente por dente. Então, quem está por trás de toda essa reforma é a nova era do Cristo, que veio implantar o seu amor, os valores eternos. Então, a gente vai também perceber que esse espírito, que tudo que se liga em Cristo se encadeia também na natureza. Tudo se faz verbo quando a gente vê com os olhos na contemplação das coisas reais. E Paulo começa naquele deserto, naquele lugar árido que representa os nossos corações, quando na primeira era estavam sendo ali preparados, aquela terra árida, seca, e ele começa a perceber, através dos sentimentos, ele começa a chorar, ele tem sentimentos diferentes, ele começa a sensibilizar naquele silêncio, conversando com as estrelas. E olhando para aquele mundo, né, de planetas, ele questiona como Deus está presente em mim. Toda lição do Evangelho vai nos falar de sentimentos e esses sentimentos que despertam. Então, ajudamos a nós mesmos a retirar esses espinhos através do entendimento que o Cristo veio para nos libertar.
o seu poder que se aperfeiçoa a todo momento na beleza dos seus ensinamentos, que é a real força desse Espírito, que nos dá cada dia mais forças para eliminar de dentro de nós esse instinto que no passado se fazia vivo e hoje vai amenizando através das tarefas. E qual seria o trabalho? Aí Estevão, através dessa unificação dos espíritos superiores e do Cristo, diz a ele, é a tua consciência tranquila. Então, nós sabemos que Cristo veio para amenizar as nossas culpas, os nossos medos, porque Ele nos refaz, né? Ele é a força em nós, que ao redor do mundo lida nós lidamos com as nossas fragilidade, mas Ele dá força, sustentação. E houve também O Cláudio, fechou de novo isso, seu microfone. Eu não sei se você está passando a mão perto da tela, alguma coisa assim. É um livro que estava aqui por cima. Ah, então tá certo. Então, a própria lei, ela vai se desdobrando no tempo. Então, Deus, que é possibilidade infinita, para tudo, ele coloca a ordem. Então, teria que ter, primeiro, arar a terra, o plantio e a colheita. Então, toda a terra, todo aquele deserto, vai simbolizar os nossos corações que ainda necessitam ser trabalhados. E qual seria o trabalho maior? Então, Santo Agostinho vai falar que é através desse autoconhecimento, através de todos os dias, ele, antes de dormir, ele se questionava, né? O que eu preciso mudar? O que é necessário para que esse sentimento que está me atrapalhando de enxergar com assertividade? Então, é autoconhecimento, é a única forma que a gente vai ter de tirar esses espinhos do nosso coração. Então, a ordem da lei divina, ela é única, ela não muda em planeta, em lugar nenhum. E na escala dos espíritos superiores, os Cristos regem cada planeta tem o seu Cristo. Então, quando a gente pensa nisso, dá aquela segurança, aquela sustentação de sabermos que estamos nesse barco da vida e quem está dirigindo esse barco é alguém muito, muito superior a tudo, que nos dá através da exemplificação e nos dirige através do Evangelho. Então, o Evangelho vai ser o carro-chefe, o Evangelho vai ser a bússola segura, vai nos dar ao outro lado da margem. Então, no prefácio do Espírito da Verdade, vem nos falar o seguinte, um item, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a terra, semelhante às estrelas cadentes. Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos cegos. Em verdade, chegados os tempos e todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Para de trevas confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos lhe assoviam. Nós vos colocamos homens para o divino concerto. Olha que poético. Então, nos é dado o convite da entrada do Evangelho. Homens e irmãos que tanto amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros. E do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, Jesus é a porta que vai nos dar essa entrada, porque aqui, nesse instante, na Terra, nós podemos ter esse sentimento pleno. Não é? A gente veio depois, nessa caminhada, passando pela terra arada, no plantio dos nossos corações a semente do Cristo, e os frutos através do tempo.
Aí vem a doutrina para nos amar mais, para não deixar dúvidas de que o Cristo veio para nos alertar, enquanto que a verdade de hoje é para intensificar o Cristo em nós. Então, dentre as 3 revelações, é questionado qual das 3 revelações são as mais importantes. Então, o Espírito da Verdade responde que Moisés veio preparar Cristo e a doutrina veio para explicar o Cristo. Então, o Cristo é o maior. Ele é a luz, ele é a semente que implantou para que os frutos, através da doutrina, viesse clarear o ensinamento maior dessas sementes que são realmente plantadas no espinho dos nossos corações. Porque é na dificuldade que Jesus vai se mostrar. Quem estava ao lado do Cristo? Eram sofredores, os deserdados, aqueles que eram excluídos da sociedade. Então, aqueles que estavam sofrendo tinham necessidade da luz. Então, aqueles que ainda estavam na força do mundo, eles ainda estavam presos nas paixões, nos interesses mundanos. Eles não conseguiam alertar, abrir os olhos, enquanto a grandeza do Mestre. Então, a gente vai percebendo que Jesus, ele veio realmente nos alertar e nos tirar das nossas dificuldades. Então, a gente vai ler um pedaço de Palavra de Vida Eterna, que vai dizer o seguinte: não vos turbe o vosso coração. Jesus e dificuldade. Olha que interessante. Está em João, capítulo 14, versículo 27. Olha, Jesus nunca prometeu ao discípulo ter isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. Nos cenáculos, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, ele asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacifica o ânimo, pacifica o ânimo dos companheiros timoratos entre 4 paredes, sabendo que em derredor se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus. Então, aqui a gente vai ver que ainda temos ainda os interesses de Judas. Nós temos ainda as fraquezas que podemos vir a cair. Então, Jesus já sabia, ele já sabia que as trevas poderiam fazer as suas tramas. Aí ele diz assim: Jesus, perpociente, não desconhecia a conspiração dessas trevas. Entretanto, na sua lucidez, na sua calma, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, ele dirigiu a oração ao Jardim das Oliveiras, para que, além da oração, confiasse aos testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda. Como quem se reconhece chamado a trabalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. É o que Paulo dizia. Ele queria tirar aquele espinho, mas não sabia como, até que Jesus disse: através das dificuldades é que se dará a retirada dos espinhos, porque na dificuldade é que a gente busca caminhar, e nessa trajetória, interligado com outros, a lei de causa e efeito. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga, calculado ao dever. Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertindo assim a nós sensatamente, porque não vos turbe os vossos corações. Olha que mensagem maravilhosa. E mais à frente a gente vai ver que todos os apóstolos,
eles tiveram, como Paulo, antes de conhecer a Jesus, antes daquela cegueira que ele cai na estrada, e a partir dali ele conhece o Cristo. Assim como Pedro, porque quando Pedro encontra, no momento em que ele se vê só, ele vê que Jesus se foi, ele se perde. Então ele encontra com aquele soldado e ele fala não conhecer o mestre. E mais na frente, quando ele reativa, eu tenho que estar com Cristo mesmo sem vê-lo. Aquela fé que faz com que ele modifique totalmente a sua postura, e como cristão ele dá a ferir, ele começa a ferir tudo aquilo que ele aprendeu. Assim somos nós que ainda não conseguimos aferir o evangelho, porque ainda estamos achando que Jesus não está presente. A gente às vezes acha que Jesus está distante e ele está aqui, ao nosso lado, nos sustentando pelas forças superiores, nos sustentando pelos espíritos do bem, do anjo guardião, de todos aqueles que nos amam, que se encontram no plano de Deus. É essa a lei. É essa a lei que rege de forma natural a lei de afinidade, daqueles que voltam para nos dizer: estamos juntos, unificados nesta nova era de renovação, que mediante todas as dores, todas as perdas, elas são também programadas por esse governador da terra que veio nos falar de uma nova era, que somente em cada coração pode transformar, que somente em cada coração pode dar os frutos, mesmo que sejam das lágrimas, porque são dessas dificuldades que, nascendo esses espinhos, o Cristo veio para nos dar subsídio. Ele veio para nos dar o evangelho, a água pura para saciar a nossa sede. Através da fé lógica, raciocinada, que hoje a doutrina nos propicia, para que a gente não venha a desanimar dos nossos espinhos, colocando nesses espinhos a ilusão de todas as ordens de vícios, para que eles se ficam afastados, achando que nós estamos afastando, mas estamos adormecendo. Então, a gente tem que se fazer lúcido para com Cristo, lúcido para com as dificuldades, que Ele é o caminho, e que Ele é a verdade, e que Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Essa é a era da fé, essa é a era para nós despertarmos mediante a verdade que está em nossas mãos, mediante o evangelho que temos todo explicado, minucioso, bem claro, para que a gente não tenha agora, nessa etapa, de dizer, eu não entendi, porque na época do Cristo, quando ainda a nossa terra estava sendo preparada, não tínhamos, talvez, a condição de sentimento, a condição espiritual para enxergá-lo. Mas hoje vem nos trazer a doutrina dos espíritos, o despertar pleno. Nós não temos mais desculpa, eu digo assim, nós temos tudo em nossas mãos. Só depende da boa vontade, como disse o nosso irmão. Está no tempo já, né, Li? Você ainda tem 2 minutinhos, Claudinha. Ah, tá. Então, eu digo o seguinte, nós temos Chico como exemplo, Madre Teresa de Calcutá, nosso querido Gandhi, Francisco de Assis. Exemplos não nos faltam. O que nos falta é a vontade firme de seguir, é a vontade firme, né, de buscar o Cristo, ainda nesse deserto árido dos nossos corações. A vontade firme no propósito de fazer o bem, porque é o único remédio para sarar essas nossas dores, as nossas ansiedades, é o dever cumprido. Esse dever cumprido que nos torna leves, que nos faz realmente participador, como se diz, parte desse processo, que estão chegando espíritos evoluídos, para nos acordarem, nós podemos fazer parte também dessa leva, nós podemos unificar
e através desse dever cumprido no bem, dos nossos pensamentos, da nossa consciência reta, em família, com o nosso trabalho, cumprindo o nosso dever, isso vai nos dar a felicidade plena. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Jesus nos faça sempre mais fortes e que os nossos espinhos, né, sejam por nós mesmos trabalhados dia a dia, que nós das nossas fraquezas, mas também reconheçamos a grandeza do Cristo Jesus. Obrigado pela oportunidade, gente. Boa noite a todos. Nós aqui te agradecemos, Claudinha, pela essa mensagem maravilhosa, esses ensinamentos do Cristo. Eu pediria você para fazer esse para nós de encerramento. Faço, Senhor. É com muita alegria, Senhor, que os nossos corações se enchem de todo o amor presente, que vem da espiritualidade superior, que vem dos entes queridos que nos amam, que vem do nosso Pai, que proclama a nós, filhos ainda imperfeitos, a chama do trabalho, porque somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Canta conosco, Senhor, os versos do teu evangelho, para que não nos percamos mais como homens velhos, que sejamos firmes na fé, que sejamos grandes na pequenez das tarefas que nos chegam, que sejamos pequenos na grandeza do bem que possamos proporcionar aos outros. Ó Jesus, ensina-nos a fazer jus a esta nova era, que possamos construir em nós, na firmeza do trabalho, do dever cumprido, para não mais falirmos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de conhecer as tuas verdades, o teu evangelho, que nos liberta, que nos encanta. Obrigado, Jesus. Que a vida sempre possa nos mostrar com assertividade, dentro de nós, trabalhando nossos espinhos para encontrarmos os verdadeiros caminhos. E assim seja, Senhor. Com esta prece, então, meus irmãos, nós encerramos a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a todos pela participação e agradecendo mais uma vez a Claudinha e agradecendo a Jesus, que nos dá saúde, que nos deu essa oportunidade da tecnologia para continuarmos esta nossa tarefa de aprendizado aqui na Terra. Muito obrigada a todos, obrigada, Fernanda, e uma boa noite a todos vocês.